Agora o secretário Clayton Dvorzak Soares, para a gente falar aí de boas notícias. E aí, secretário, como é que tá? Bom dia. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a equipe do Clique, ao pessoal aí que está na nossa audiência. Bom dia aqui para o Jefferson Pôncio, que é o nosso agente local de inovação aqui do Sebrae na região sul. E a gente veio aí, Eduardo, para trazer um pouco mais da programação da Semana Global do Empreendedorismo e também da Semana Municipal do Empreendedorismo e da Inovação, que sempre é comemorada todos os anos na terceira semana do mês de novembro, para trazer à tona e trazer atividades e dar mais ênfase ainda a esse tema tão importante que é o empreendedorismo e a inovação. E a gente começou essa semana ontem, lá no Senac, com algumas atividades. A gente teve um café com bate-papo especial do Cindy Lojas com o Gelson Junqueira, que é lá da FEComércio, do Lab. Foi uma atividade bem interessante. À tarde, durante o dia, ali, o Senac teve algumas atividades com os alunos. E no final da tarde também, a gente trouxe alguns cases ali de sucesso de Camaquã, falando um pouco sobre o posicionamento estratégico nas redes sociais, como atender melhor o cliente, como vender mais e como estar presente e marcar a presença no meio digital ali, fortalecendo a marca dos negócios tradicionais do município. E hoje, em complementação a essas atividades, a gente veio aqui, eu e o Jefferson, para fazer um convite especial, que hoje, a partir das 6h30, às 18h30, lá no Teatro do Sesc, a gente vai ter, às 18h30, uma recepção a todo mundo que for lá prestigiar essa atividade, com um coffee break lá, com um café, que a gente vai estar ofertando aí para a população. E a partir das 19 horas, a gente vai ter alguns cases de sucesso, de inovação aqui de Camaquã. E depois dessa introdução, a gente vai ter a palestra com o Roberto Santos. O Roberto Santos, ele é um palestrante já conhecido, renomado, já teve algumas vezes em Camaquã abordando alguns temas. E o tema que o Roberto Santos vai abordar hoje à noite é o tema Marketing, Negócios e Tecnologia com o Roberto Santos. Então, fica o convite aí para a população aí de Camaquã para prestigiar essa atividade. Vou passar agora para o Jefferson também falar um pouco da atividade que a gente vai ter após essa palestra do Roberto Santos, que também é uma atividade importante, que é uma atividade onde as empresas de Camaquã vão ter a oportunidade de fazer seu pitch e falar um pouco do seu negócio, para que outras empresas também possam conhecer o que aquela empresa em específico faz. Porque uma coisa que eu sempre faço referência é que muitas vezes a gente não conhece todas as empresas de Camaquã, a gente não sabe qual é a produção, qual é o mercado de trabalho que cada uma delas abrange, e muitas vezes a gente contrata serviços de fora, podendo contratar serviços de uma empresa parceira aqui no próprio município. Jefferson, fala para nós um pouco aí dessa outra atividade aí, depois da palestra do Roberto Santos. Bom dia, primeiramente, né? Como é que tá, Jefferson? Pois é, bom dia, Eduardo, bom dia, secretário. E dando sequência aqui também, eu acho que faz sentido voltar um pouquinho, né? Um passo atrás aqui, só para a gente falar por que isso começou, né? Eu acho que desde 2021 a gente vem trabalhando o ecossistema de inovação de Camaquã. E quando a gente fala de ecossistema, remete à biologia, a organismos vivos, trabalhando, fazendo com que o ecossistema se mantenha, né, e se retroalimente. E eu acho que essa atividade ela conecta muito, né, nessa conexão com os atores do ecossistema. Poder público, iniciativa privada, entidades de classe, instituições de ensino, e a ideia é essa mesmo, é a gente conectar os atores para que eles possam se conhecer, para que a gente possa gerar negócios novos, dinheiro novo, né? Eu sempre digo, a gente circula sempre o mesmo dinheiro, velho, né? O dinheiro sai daqui, vai para aqui, a gente fecha o negócio, mas e quando o dinheiro novo entra? O que a gente está fazendo para esse dinheiro novo vir para a cidade? A gente estava falando agora há pouco sobre turismo, o que a gente está fazendo para captar recurso de fora? Então a gente precisa colocar os atores, a sociedade como um todo, numa mesma mesa, se conhecer, saber o que tu faz. E essa atividade do Pitch and Drink, que é o Pitch Empreendedor, o Rap Empreendedor, na realidade, vai ser lá no Sunset 051,
às 20h30. A ideia é essa, a ideia é 2 minutos para cada um, é um microfone livre, né? A gente, lógico, já tem alguns ali estratégicos que vão começar, né? Fazer a frente, mas a ideia é essa, é dar a oportunidade, falar do teu negócio de forma objetiva, clara, como é que tu faz negócio e como é que tu pode solucionar o problema do teu parceiro, do vizinho, do colega, né? Então, e com isso a gente estimula o ecossistema de inovação de Camaquã, que cada ano, que cada novo ciclo, né, vem se reinventando. Hoje em Camaquã a gente está trabalhando 5 verticais que foram aí de alguma forma estruturadas pela governança, que é agronegócio, indústria, comércio e varejo, educação e talentos criativos, né? Que é como é que a gente retém os nossos talentos, que a gente, a gurizada estuda, se forma e sai de Camaquã, né? Como é que a gente faz para eles ficarem? Então, o ecossistema de inovação está tentando trabalhar de alguma forma nesse sentido, ser assertivo, e o Sebrae também aí dando todo esse suporte para a gente, para fazer com que realmente aconteça e que a gente gere novos CNPJs no município também e dinheiro no final do dia, né? Com certeza. Como é que faz para participar? Na verdade, a participação ela é só chegar lá no horário, no Teatro do Sesc, às 18h30. A gente até tinha colocado um link antes, só para ter uma estimativa de público, né? Mas não é necessário fazer essa inscrição através do link. Uma atividade, é bom frisar, 100% gratuita. A gente também aqui reforça o convite para a comunidade como um todo, mas a gente também fez convite para as escolas. Então, se algum professor que hoje tem aula à noite, que ainda não teve conhecimento da atividade, pode ir lá prestigiar, pode levar todos os alunos, toda a turma, porque os conteúdos eles são importantes e é sempre um aprendizado. É importante esse contexto que o Jefferson trouxe aqui, falando do ecossistema de inovação como um todo, porque ele é um trabalho da Prefeitura de Camaquã, que a gente tem toda a autonomia através do prefeito Abner Dilma e do vice-prefeito Luciano Pereira Dias, ali na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, para dar todo esse suporte ao ecossistema, que são todos esses atores que o Jefferson colocou, que são as entidades de classe, é a SIC, é a Sindilojas, o Sindilojas mesmo está sendo um parceiro direto nessa atividade que a gente está realizando na Semana Global do Empreendedorismo, são as instituições de ensino, os profissionais liberais, os empresários. Então, são inúmeras pessoas que se doam para participar dessas atividades e ajudam de forma coletiva, de forma colaborativa, está construindo um novo contexto, está levando conhecimento, está levando informação para que surjam novos negócios e novas oportunidades. Ontem mesmo pela manhã se falava muito da inteligência artificial, como utilizar ela para fazer um atendimento remoto para o comércio tradicional, como as vendas pelo WhatsApp e outros meios de contato com o consumidor, facilitando a vida desses empresários e aumentando em muito o ticket médio de vendas. Então, o empresariado hoje ele tem que estar atento a esses movimentos, porque ele tem uma concorrência gigante dos e-commerces mais conhecidos, das plataformas de vendas eletrônicas, e ele não pode ficar para trás. Ele, além do meio físico, ele tem que estar no e-commerce, ele tem que estar numa venda através do WhatsApp, e o vendedor dele ele tem que estar preparado não só para vender na loja física, mas também para vender de forma online. Então, são inúmeros insights que nessas atividades a gente traz para o comércio como um todo, para melhorar esse atendimento e para aumentar a arrecadação no município de Camaquã através do sucesso e do êxito desses empresários a partir do incremento das vendas deles. Então, são ações que sempre agregam, e fica aqui o convite também para os empresários, para os profissionais liberais que ainda não conhecem o Inove Camaquã, que foi um movimento criado todo através desse trabalho da Secretaria, para seguir lá nas redes sociais. Segue a Prefeitura, segue a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, mas também segue o Inove, @Inove Camaquã, porque lá sempre se tem conteúdo, se tem informação e se tem ali o registro das atividades que vão acontecer, onde essas pessoas podem também estar sempre participando, porque quanto mais pessoas participarem, melhor vão ser essas atividades, porque é a partir do conhecimento e dessa construção coletiva que a gente consegue avançar em muito aqui, em termos de inovação, em termos de empreendedorismo em Camaquã. Com certeza. Bom, e essa semana ela encerra
Amanhã, no caso? Como é que... Ela encerra, na verdade, hoje, Eduardo, porque como a gente vem de uma semana esse ano que na verdade é curta, porque o feriado do 20 de novembro, o feriado da Consciência Negra, cai numa quinta-feira, fazer atividades na quarta, na véspera do feriado, a gente poderia não ter muito engajamento de público. Então, a gente optou por fazer 2 dias de programação para conseguir um engajamento maior dos participantes. Então, essa é a atividade hoje às 18h30, recepção no Teatro do Sesc, com o café. A partir das 19 horas, cases locais de inovação. 19h15, 19h20, a palestra ali com o Roberto Santos. E depois, às 20h30, lá, o Happy Hour Empreendedor, lá no Sunset 051, para finalizar aí a programação da Semana Global do Empreendedorismo. Perfeito. Bom, mudando um pouco de assunto, secretário, e como é que está a instalação, né? Já está atuando a empresa Crisdu, né? Que recebeu os incentivos aí da Prefeitura. Bom questionamento, Eduardo, porque a gente recebe muita cobrança no WhatsApp, no privado ali, das pessoas que estão na expectativa, né? Principalmente aquelas que já realizaram os cursos. Nós fizemos a formação de 3 turmas ali, aproximadamente 85, 90 pessoas que já passaram por treinamento preparatório, e o Grupo Crisdu, na verdade, ele está nos preparativos finais para ter início à operação. O maquinário já está previamente instalado lá no local onde vai ser a indústria. A gente estava nos últimos detalhes, entre hoje e amanhã já está sendo ligada a energia elétrica em nome da própria empresa, porque ainda estava no nome do locador. Então, a partir da ligação da energia elétrica vão ser feitos os últimos ajustes no maquinário, as últimas instalações. A empresa, de forma concomitante, já está com o seu setor de recursos humanos preparando ele para fazer as primeiras contratações aqui em Camaquã. E a gente estima que entre o final desse mês, início do mês que vem, acredito que mais início do mês que vem, a gente já tenha em Camaquã a inauguração oficial do Grupo Crisdu com o início das atividades. Que bacana, uma boa notícia e gerando muitos empregos. Né? Com certeza, se tinha uma expectativa lá inicial de 60 vagas de trabalho direta e a gente está com uma expectativa que esse número seja maior, porque eles já nos sinalizaram que vão trazer algumas atividades que são realizadas em alguns ateliês da região metropolitana, como Porto Alegre, Guaíba e outros municípios, eles vão trazer para cá também, e talvez isso já num primeiro momento gere um número maior do que 60 vagas de emprego. A gente não tem essa confirmação, mas tem alguns indicativos que talvez possam vir a confirmar, e talvez a gente tenha ali o aproveitamento ali de quase 100% do pessoal que já passou pelo curso, que já passou pelo treinamento, mas se isso não acontecer num primeiro momento, gradativamente ao longo dos meses pode ser que eles aumentem o número de vagas de trabalho. Perfeito. Secretário Clayton Dvorzak Soares, Jefferson, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Nós que agradecemos aqui o espaço de sempre aqui do Clique Camaquã para estar informando aí a comunidade das atividades. Bom dia, Eduardo, e um abraço a todos. Valeu, obrigado, Jefferson. Obrigado, Eduardo, a oportunidade. E como o secretário disse, só reforçando, os alunos, os estudantes que participarem da palestra hoje têm um certificado também de participação, de 2 horas, se não me engano. Então, mais um complemento aí para quem está estudando. Perfeito. Obrigado. Valeu.